Olá pessoal, professor Adriano aqui mais uma vez, aparecendo para sugerir mais um livro ótimo para vocês lerem, é esse daqui, Casa das Estrelas, de Javier Naranjo Moreno. É um livro que eu conheci há alguns anos, sempre tinha escutado falar, alguns alunos já tinham lido, e eu achei interessante, né, pelo título. Gosto muito da literatura infantil, da literatura infanto-juvenil, da literatura de uma maneira geral. E eu resolvi pesquisar, consegui com a aluna, depois eu consegui na biblioteca do local onde eu trabalho e finalmente comprei o meu livro, li e sempre estou sugerindo, né, aos alunos a leitura, porque é um livro incrível. Esse livro, ele, comumente, né, nós encontramos duas capas, aquela ali, né, do lado direito, é a mais clássica, e essa daqui talvez uma mais moderna, que é desse exemplar que eu estou aqui, mas o conteúdo é o mesmo, né? São duas versões para o mesmo conteúdo, um livro incrível. Eu particularmente gosto muito mais daquela capa ali do que essa, porém essa capa aqui ilustra, né, esse céu, como se fosse um céu, essas estrelas, e uma criança contemplando, né? Provavelmente essa criança seja inspirada também, né? Quem fez as ilustrações deve ter lido a obra e percebeu que foi uma criança que deu o título, de certa maneira, né, porque o Javier ele foi o grande organizador. Vamos falar um pouco sobre ele, antes de comentar um pouquinho sobre essa obra. Nós não vamos ler toda, é complicado, o vídeo não permite, porém, quem quiser, é só pesquisar na internet, né, no buscador, lá no Google, vocês vão encontrar essa obra para vocês lerem. É uma obra interessantíssima. Falando agora sobre o Javier Naranjo Moreno, ele nasceu em Medellín em 56, né? É um poeta lá na Colômbia. Procurei muitas informações sobre, tudo consta que ele está vivo, né? Ainda trabalhando, atuando. É um professor, né? Está com enfoque na literatura infantil. Além dessa obra, né? Que é A Casa das Estrelas, tem outras que eu estou pesquisando, provavelmente irei ler. Esta última me animou muito, né? A Sombra dos Animais. É uma obra recente, e A Casa das Estrelas, ela, pelo que consta, né, nas pesquisas, foi publicado em 99. Essa versão aqui é de 2019, é uma versão recente, mas há outras versões. Ainda tem Diário de Mano e tem Silabário. Pelos próprios títulos das obras a gente já percebe a que se dedica esse profissional. Nessa obra ele traz um conceito interessante, ele coloca assim, infância. Vem do latim, infans, o que não fala. É interessante como muitas pessoas, às vezes muitos profissionais, eles não dão ouvidos, né? Não dão a devida atenção às crianças. E o Javier já traz isso logo no preâmbulo para mostrar, né, na introdução, que a criança ela merece muita atenção. E ele colocou em seguida, as crianças que falaram não conheciam essa definição. Por quê? Porque, de fato, a gente percebe que as crianças têm um poder incrível, elas conseguem falar coisas interessantes e com muita sinceridade. Mais à frente nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, que ele traz uma conclusão na própria obra, que é bem interessante. Com relação ao histórico da obra, fazendo uma pesquisa, consta que ele começou a fazer isso em 88. Ele estava participando de um evento e ele pediu para uma criança fazer uma definição do que é criança. E ele ficou muito feliz com o que ele deu, foi surpreendente. Ele resolveu fazer isso mais vezes nos locais onde ele trabalhava. E daí também surgiu o nome do livro, que a gente vai ver já já, tá bom? Aqui é mais ou menos para ilustrar como é que está essa obra. Eu tirei algumas fotos, coloquei para tentar ilustrar para vocês, mas o interessante mesmo é fazer o download da obra, ou então comprá-la e ler com muita atenção. É interessante porque ele coloca uma palavra, né, um vocábulo que as crianças teriam que falar sobre, esse exemplo aqui adulto, e ele coloca o nome dessa criança e a idade. A gente percebe aqui que são crianças de 8, 9, 10, 11 anos. E ele perguntou lá, né, colocou para uma criança, o que é o adulto? Ela conseguiu conceituar da seguinte maneira: pessoa a quem toda coisa que fala vem primeiro ela. E aí a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Será que o adulto sempre se põe em primeiro lugar? E as crianças? E o outro? Tem um outro conceito aqui, que é criança que cresceu muito, de Camilo Aramburu, de 8 anos. E há outros conceitos, nós não vamos detalhar todos. Lembrando que algumas ilustrações aqui eu coloquei para contextualizar, tá certo? Não faz parte da obra. O segundo
carinho, né? Uma segunda palavrinha aqui que eu coloquei, carinho. Eu achei interessante, de uma menina de 9 anos chamada Valentina, colocou amarrar as pessoas. Eu acho que realmente o carinho faz isso, quando a pessoa trata bem a outra, ela de certa maneira tem uma ligação. Há um elo entre essas pessoas, obviamente, e a Valentina, de uma maneira bem simples, mas de maneira bem marcante, conseguiu trazer um conceito de carinho. Criança. Eu gosto muito do segundo conceito, né? Foi dado por uma criança de 8 anos, que diz que é um humano feliz. Parece que muitas vezes com os problemas nós vamos amadurecendo e muitas vezes só pensamos em trabalho, em dinheiro, e às vezes a felicidade fica para o segundo plano. E aqui nós temos um conceito interessante da criança, é um humano feliz. Dinheiro, há alguns conceitos, nós vamos falar de 2 em especial. O primeiro é esse, dinheiro é uma bobagem, não estou dizendo que dinheiro é insignificante, mas a criança mostra que o dinheiro não tem vamos dizer assim, um grande valor. Há outras coisas mais importantes do que o dinheiro. E a Carolina, de 11 anos, colocou assim, é o pior vício. A gente vê normalmente como é que os problemas acontecem, várias pessoas que brigam, né, deixam de se falar, outros até matam, né, por dinheiro. E aí cabe uma grande reflexão. Outro, família. Só relembrando essas ilustrações, fui eu que coloquei, porque eu acho que a gente já deveria ter superado essa ideia de família ser só homem e mulher e filhos, né? Eu acho que estão incluídos 2 mulheres, 2 homens, às vezes até os animais que são criados em casas, aí é a minha opinião. Enfim, vamos aos conceitos. Família, lugar onde tem muita discussão e se amam. E é um conceito interessante, né, de Alejandra, de 10 anos. Outro exemplo é um encontro de toda a vida. É verdade. Quando tem aquelas reuniões, várias gerações, várias pessoas que conversam. Claro que às vezes tem uns problemas, mas acho que a família é essencial e o Jorge conseguiu trazer isso daí pra gente, tá bom? Aqui nós temos outros exemplos. O primeiro lá em cima diz as pessoas, todas, 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 todas. Outro exemplo que nós colocamos aqui é uma união de várias pessoas que se acham familiares. E é verdade, às vezes tem uma pessoa que faz parte da nossa família, não necessariamente aquele primo mais distante, mas às vezes um colega que entra na nossa família e ele realmente faz parte da família. E eu achei incrível uma criança de 11 anos trazer isso, é bonito e faz a gente refletir bastante. Felicidade. A felicidade é quando o amor, a paz e as coisas boas estão juntas. Quem disse isso foi Carolina, de 10 anos. Eu achei incrível o conceito de felicidade. Eu acho que onde há amor, há muita paz e essas coisas estão juntas, realmente proporciona felicidade. É uma soma. E a Carolina foi muito feliz com apenas 10 anos. Paz. Quando alguém se perdoa. Juan Camilo, de 8 anos, disse isso. Eu achei incrível, eu acho que é por isso que esse livro ele é tão divulgado, muitas pessoas querem ler, porque traz muito isso, essa questão interna, que faz refletir, e talvez alguns adultos não consigam trazer esse tipo de conceito. É o fruto da terra que ainda sobrevive. Eu acho que paz e fé ainda sobrevivem nesse mundo, e Lina, de 10 anos, trouxe essa ideia. Aqui nós temos o conceito de linguagem. Aqui nós temos o de príncipe e eu achei bem interessante o de professor. Professor é uma pessoa que não se cansa de copiar. Eu achei muito engraçado porque muitas vezes o professor ele recebe alguns adjetivos, né, algumas críticas, mas na verdade o professor ele não só copia, o professor faz muitas outras coisas. Porém, infelizmente, alguns só copiam e a gente tem que sensibilizar também. Aqui nós temos o conceito de sonho. E aqui um conceito interessante, que foi de Carlos Gomes, de 12 anos, que deu o título ao livro, foi colocado lá o vocábulo, a palavra universo, e ele colocou Casa das Estrelas. Eu achei incrível, sensacional essa observação dele. E para nós começarmos a finalizar, eu trouxe 2 citações do Naranjo, tá certo?
estão aqui no livrinho, quem conseguir baixar também vai encontrar. E o Javier foi muito feliz quando ele colocou assim: as crianças estão mais próximas da experiência poética que os adultos, porque nós estamos cheios, como estamos, de deveres que nos negam a contemplação, pois sempre há algo para fazer. E talvez isso distancie a gente muito dessa questão poética. E ele coloca outra observação: creio que deveríamos repensar a forma como nos relacionamos com esses loucos baixinhos. Bem verdade, a gente deveria dar mais atenção às crianças, né? Conhecer um pouco mais do universo delas, que eu acho que isso traz muito mais do que perdas. A gente acha às vezes que estar com uma criança é perda de tempo, na verdade não. Eu acho que a gente ganha demais. E eu queria deixar meu obrigado e a sugestão dessa leitura. Um abraço a todos.